Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Então vem me incendiar. Meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Então vem me incendiar. Meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Então vem me incendiar. Meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Então vem me incendiar. Meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Te damos honra, Te damos glória. Teu é o poder, pra sempre, amém. Te damos honra, Te damos glória. Teu é o poder, pra sempre, amém. Te damos honra, Te damos glória. Teu é o poder, pra sempre, amém. Então vem me incendiar. Meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Então vem me incendiar. Meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Senhor Jesus, nós Te damos honra, nós Te damos glória, porque reconhecemos que Tu és o único digno de ser louvado, de ser adorado. Que o Senhor seja, ó Deus, entronizado em nossas vidas nesta manhã. Que o Senhor seja entronizado em cada casa que assiste este culto, ó Deus, neste momento. Que, ó Deus, possa haver uma atmosfera de adoração, reconhecendo que o nosso louvor e toda a nossa adoração pertencem a Ti. Então, nos incendeia, Senhor. Nos incendeia para a Tua glória, para o Teu louvor, para a Tua honra. E recebe o nosso culto como cheiro suave de adoração e graças ao Teu santo e poderoso nome. Em nome de Jesus nós Te pedimos. Amém. Bom dia, irmãos.
Que alegria podermos estar mais uma vez juntos, cultuando, celebrando e exaltando ao nosso Deus. E é maravilhoso ter você aqui conosco, mesmo que separados, mas estamos juntos em adoração, em louvor ao nosso Deus. Vamos dar bom dia para quem já chegou. Luciene Ornelas, bom dia, foi a primeira a chegar. Seja bem-vinda mais uma vez, é uma alegria ter sempre você conosco. Afinal de contas, agora a Luciene já é nossa, já faz parte da nossa igreja. Então é muito bom ter você com a gente, Lu. Rosângela, bom dia. Nossa Lu aqui também trabalhando, bom dia. Soninha, Sandra, bom dia. Emildiano, bom dia. Irmã Zeri, bom dia, querida, que Deus te abençoe. Marilena, seja bem-vinda mais uma vez, lá de Mato Grosso do Sul, Campo Grande, seja bem-vinda, que Deus te abençoe. Deuvânia, bom dia. Irmão João Pereira, bom dia. Irmã Elza, irmã Eliane, bom dia. Irmã Marlene Cabral, linda, minha mamãe querida, bom dia. Irmã Rosângela, bom dia, que o Senhor abençoe sua vida, sua casa. Irmã Marli, bom dia, que o Senhor te abençoe. São estes irmãos que já chegaram e daqui a pouco mais alguns vão se aproximando e nós vamos declarar mais uma vez que a razão do nosso viver é adorar, é engrandecer o nome do nosso Deus. O único digno de ser louvado, o único digno de ser adorado. E quando Jesus paga um alto preço, lá naquela cruz do Calvário, para resgatar a minha vida, para resgatar a sua vida, Ele demonstra um amor tão grande que a gente não consegue nem imaginar, e a gente nunca vai conseguir medir o preço que Jesus pagou naquela cruz. E o que Ele quer que nós entreguemos a Ele é o nosso coração, em adoração, em gratidão, em sinceridade. Então eu quero convidar você nesse momento a declarar para o Senhor: Senhor, eu vim aqui para te adorar, em espírito e em verdade. Tu és o meu Deus, o Deus a quem eu amo. Luz do mundo, vieste à terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus, humilde vieste à terra que criaste, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para
prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Amém. Esse é o nosso Deus, Deus tão maravilhoso, Deus tão tremendo, um Deus tão grande, tão soberano, mas que se volta para mim, se volta para você, para ouvir o nosso clamor, para ouvir os nossos pedidos. Por isso, se você tem algum pedido de oração, eu convido a você a estar colocando aí nos comentários. Nós temos irmãos intercessores que estarão orando com você e por você. E existem alguns pedidos que nós trazemos esta manhã para colocarmos diante do Senhor. Nós temos o irmão Heber, que nesse momento se encontra internado, aguardando cirurgia. Vamos clamar a Deus pela vida do irmão Heber, para que Deus intervenha nessa situação, para que a vontade do Senhor se cumpra na vida do irmão Heber. Vamos continuar orando também pela vida do Alan e da sua família, das crianças, Gustavo, Vitor, Laurinha, pedindo consolo do Espírito Santo de Deus para esses corações, pedindo que o Senhor os fortaleça, que o Senhor os sustente nas suas necessidades. Nós vamos também continuar clamando pela vida do Alexandre, cunhado da irmã Lu, que está aqui trabalhando com a gente. Ele está internado por causa da Covid, mas nós cremos no poder de Deus. Nós cremos no agir do Senhor na vida do Alexandre. Então nós continuamos a clamar, crendo que o Senhor há de agir, que o Senhor vai tocar na vida, no corpo, no físico do Alexandre, em nome de Jesus. Deixa eu ver se chegou aqui algum pedido. O irmão Marcos pede oração pela vida da Fabiane, né? E de toda a sua família que está retornando ao Rio de Janeiro hoje, para que o Senhor esteja protegendo, guardando as suas vidas. A Luciene Ornelas quer agradecer ao Senhor, porque o Senhor a cada dia tem acalmado o seu coração. Muito obrigada, Senhor, pela tua paz no coração da Luciene. A Lídia pede oração pela sua filha, Luciana, que Deus possa estar abençoando a vida da Luciana, e também pelo seu neto, o Adriano, que Deus possa tocar nessas vidas, atender
a cada necessidade, em nome de Jesus. São esses os pedidos nesta manhã. Eu vou estar convidando o pastor Rodolfo, que vem até aqui à frente. Ele está conosco mais uma vez nesta manhã e ele estará orando ao Senhor, entregando esses pedidos no altar do nosso Deus. Bom dia. Oremos então. Bom dia aos irmãos. Vamos falar com o Senhor. Deus, nós queremos desta hora, como a Tua igreja, Senhor, nos reunir, ó Pai, junto com aqueles que estão nos ouvindo pela internet, os irmãos que estão aqui, com todo o Teu corpo que está espalhado pelas nações dessa terra, em uma oração, Senhor, em um pedido ao Senhor, começando pela Amazônia, ó Pai. Que Tu possas estar, Senhor, fazendo dessa tragédia uma oportunidade para a gente ver solidariedade, ó Pai, carinho, misericórdia, como nunca antes vimos nessa nação, ó Pai. Ó Deus, queremos Te pedir, levanta as pessoas, Senhor, para serem agentes de socorro naquele lugar. E que, ó Pai, esse tempo que está sendo visto como um tempo de dor, que nós possamos em breve estar Te agradecendo, porque superabundou a Tua graça naquele lugar. Ó Deus, também queremos colocar de uma forma especial a vida dos nossos irmãos enfermos, aqueles que estão tratando Covid, outros que estão pedindo nesse início de ano uma porta de emprego, ó Pai, irmãos que estão viajando e que estão retornando para cá. Senhor, ó Pai, a Tua palavra diz que Tu és o El Shaddai, Tu és o Todo-Poderoso, ó Pai. Às vezes nos vemos tão pequenos e limitados, mas o Senhor tem todo o poder, o Senhor pode fazer todas as coisas. Por isso queremos Te pedir mais uma vez, Senhor, que Tu possas atender ao nosso clamor e fazer, ó Deus, o Teu sobrenatural nas nossas vidas, ó Pai. Que possamos, ó Deus, neste ano ser um ano dos nossos testemunhos, Senhor. O ano de dizer, ó Pai, o quanto o Senhor tem nos ajudado, o quanto o Senhor tem cuidado de nós e quanto queremos, ó Deus, Te agradecer através da nossa vida e do nosso serviço. Sê com cada um desses irmãos, fortaleça de uma forma especial aquele que está mais desacreditado, revigore, Senhor, as suas forças, ó Pai, e que possamos, Senhor, Te agradecer, porque Tu és o Deus que está conosco poderosamente. É o que Te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. É maior que os meus problemas, eu não temerei. Com Jesus eu vou além, ainda que a figueira não floresça e não haja frutos na videira. Eu não temerei, não, não, pois sei que para além das nuvens o sol não deixou de brilhar, só porque a terra escureceu. A minha vida está em Deus. Eu sei que tudo posso em Deus, é Ele quem me fortalece. Eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. Deus sabe tudo que eu preciso pra sentir a paz dentro do meu coração, ainda que a lua adormeça
e não haja o brilho das estrelas, eu não temerei, não, não, pois sei que para além das nuvens o sol não deixou de brilhar, só porque a terra escureceu. A minha vida está em Deus, eu sei que tudo posso em Deus, é Ele quem me fortalece. Eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. Eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus, nas alturas sou filho de Deus, nas alturas sou filho de Deus. Amém, glória a Deus. E nós vamos continuar ouvindo do Senhor nesta manhã, através da vida do pastor Rodolfo, que o seu coração possa estar aí aberto para continuar ouvindo a voz do Senhor e sentindo a presença dEle aí onde você está. Que o Senhor Deus te abençoe. Lucas capítulo 5, perdão. Convocação de Jesus aos seus discípulos, mas alguns textos dizem a pesca maravilhosa. Louvado seja o nome do Senhor. Bom dia, irmãos. É uma grande alegria estarmos aqui novamente. Agradecemos muito a oportunidade de estarmos reunidos, adorando ao Senhor junto com os irmãos, juntos com a amada igreja. Deixar um abraço ao pastor Isaías, que pela confiança, pelo carinho, nos deu essa oportunidade de estar aqui. Eu e a minha esposa estamos tendo esse privilégio que muito honra a nossa família, poder estar com os irmãos nesse início de ano. Queremos agradecer aí ao carinho de todos, a Daniele pelo contato, ao Fábio, que até o banco ele já acertou, né? Quando eu cheguei, o microfone já estava no banco certinho, sabe? É uma coisa daquela, sabe? Da conexão da jesuicidência, né? Não é nem coincidência, já é a jesuicidência. Agradeço ao irmão Fábio. É um privilégio estarmos louvando ao Senhor nesse dia. Você que está com a gente pela internet, nos ouvindo, colocando seus pedidos de oração, nós vamos continuar intercedendo pelos irmãos, pelos seus pedidos, os irmãos que estão aqui na casa, adorando ao Senhor. Muito bom, irmãos, estarmos iniciando essa semana na presença do nosso Deus, pensando que por esse mundo agora há inúmeras nações com várias línguas, povos de mais variadas culturas, mas exaltando o mesmo Deus, o mesmo Senhor. E no céu a gente não vai ter essas diferenças, no céu a gente vai ter essa oportunidade de estarmos todos juntos, exaltando o Deus da nossa salvação, nosso Senhor e o nosso Salvador. Que coisa maravilhosa! E esse texto de Lucas capítulo 5, é um texto em que eu queria, nessa manhã, compartilhar com os irmãos. Antes disso, eu queria falar com vocês, pensar um pouquinho a respeito sobre a nossa visão
de mentalidade. Irmãos, estava falando para a nossa igreja lá, a Igreja Batista em Vila Kennedy, que quando a gente se converte, o nosso espírito ressuscita. Você crê nisso? O teu espírito ressuscitou. Você estava morto espiritualmente, mas passou para a vida. Mas o seu corpo e a sua mente ainda vai ter um tempo para poder viver essa ressurreição. O fato é que, às vezes, algumas verdades que já existem espiritualmente na nossa vida, nós não tomamos posse porque a nossa mente filtra essas verdades onde elas chegam. Ou seja, por isso que Paulo fala em Romanos 12, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício perante ao Senhor. E depois ele fala, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. O convite de Deus é que sejamos agentes de transformação, mas a transformação acontece pelo quê? Pela oração, pelo jejum, não, pela renovação da mente. Quando há uma metanoia, quando há uma nova mentalidade, quando há uma visão verdadeira na mente, a gente começa a ser agente de mudança, agente de transformação, as coisas começam a se desembaraçar à nossa volta. A verdade é que espiritualmente você já recebeu tudo o que você precisava receber. Agora, mentalmente, algumas coisas nos impedem de poder se apropriar disso. Ou seja, não é somente a mudança do nosso comportamento. Antes precisa haver uma mudança de mentalidade para depois haver uma mudança nas nossas atitudes, nas nossas ações. Digo isso porque, só para um exemplo, as coisas, só para a gente ver o que é a mudança de mentalidade. O mundo espiritual, ele é mais real do que o mundo físico. É uma verdade. Em outra oportunidade a gente explica isso um pouco melhor. Mas eu quero te dizer, por exemplo, antes de tudo existir, Deus falou. Ou seja, tudo que a gente vê, Ele criou primeiro naquilo que não era físico. O invisível fez acontecer o visível. Antes de você ter a sua família, você estava lá orando, pedindo ao Senhor para te abençoar. E agora você tem a sua esposa, o seu marido, o seu filho, o seu cachorro, você tem a sua família. Mas antes era uma ideia, era um pedido diante de Deus. Então, quando a gente começa a ver que primeiro algumas coisas na nossa mente precisam ser ressignificadas para depois a gente poder experimentá-las e vivê-las, a gente começa a entender o que Jesus fez aqui com os discípulos nesse capítulo. Porque quando você olha esse texto, a gente vai ver a mais fabulosa experiência de sucesso na vida deles. Aqueles homens viveram uma noite de fracasso, mas olha o contraste. No final eles vivem um sucesso. Aqueles homens saíram para a mais bem-sucedida das pescas, mas voltaram sem peixe nenhum. E no final, eles voltam com a mais bem-sucedida das pescas, mas eles abandonam tudo. Aqueles homens chegam ali para viver aquilo que é realização, felicidade, o que é ser o mais bem-sucedido. Mas no final, eles simplesmente ali começam a seguir a Jesus. Então, para que nesse ano a gente possa viver o que Deus tem para nós, para que a gente possa viver aquilo que o Senhor tem experimentado, a gente precisa fazer esse movimento na nossa vida. Esse movimento de entender o que é sucesso aos olhos de Deus, na nossa mentalidade em primeiro lugar. Lucas capítulo 5 diz assim a palavra do Senhor: E aconteceu que num determinado dia, Jesus estava próximo ao lago de Genezaré, e uma multidão espremia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. E ele observou junto à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores que, havendo desembarcado, cuidavam de lavar as suas redes. Então entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e lhe solicitou que afastasse um pouco da praia. E assentando-se do barco, ensinava o povo. Assim que acabou de ministrar,
dirigiu-se a Simão e aos demais e lhe pediu: ide para onde as águas são mais profundas e lançai as vossas redes para a pesca. Ao que lhe replicou Simão: mestre, tendo trabalhado durante a noite toda, não pegamos nada, todavia, confiando em tua palavra, lançarei as redes. Assim procederam e pegaram enormes quantidades de peixe, tanto que as redes começaram a se romper. Por esse motivo, acenaram aos seus amigos no outro barco para que viessem ajudá-los. E eles chegaram e lotaram ambos os barcos ao ponto de começar a afundar. E diante do tamanho do evento, Simão se prostrou aos pés de Jesus e declarou: afasta-te de mim, Senhor, pois sou homem pecador. Porquanto ele e seus companheiros estavam maravilhados com a pesca que haviam realizado, assim como Tiago e João, os filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão. Todavia Jesus revela a Simão: não tenhas medo, a partir deste momento tu serás um pescador de vidas humanas. Então eles arrastaram seus barcos para a praia, renunciaram a todas as coisas e seguiram a Jesus. E que o Espírito Santo de Deus nos abençoe. Meus irmãos, esse texto ele é fantástico, porque ele fala de um momento de chamada, mas um momento de chamada que acontece um grande milagre. Nesse momento, Jesus está diante da multidão, que até o momento está à beira do mar para ouvi-lo. Como são muitas pessoas, ele faz do barco o púlpito, ele se lança no barco para começar a ensinar, e de repente vêm os pescadores frustrados, os pescadores ali sobrecarregados, desanimados pela noite toda de trabalho mal sucedida, e Jesus chega e convida eles a irem para o lugar mais profundo. Vai até aonde as águas são mais fundas naquele momento. E é interessante, porque pensando naquilo que Deus quer fazer na nossa mentalidade, para a nossa vida nesse ano, em primeiro lugar, é importante sair do lugar comum para ir aonde as águas são mais profundas. É interessante o convite de Jesus, nos chamando a sair desse lugar que é a zona do nosso conforto para a zona do nosso confronto. O convite de Jesus nos chamando e chamando aqueles homens ali para poder viver algo além do que eles experimentaram até aqui. Irmãos, eu quero dizer para vocês que nós estamos vivendo um tempo onde estamos acostumados com a mediocridade. Cada vez mais as pessoas estão deixando para trás aquilo que é excelente, aquilo que é de melhor. A gente começa a perceber que se eu fizer aquilo que é o comum, eu vou experimentar o que é comum. Se eu fizer aquilo que todo mundo faz, eu nada mais, nada além, vou viver aquilo que todo mundo vive. Logo, é preciso existir em mim um movimento de querer e ousadamente e intencionalmente um pouco mais. Buscar ao Senhor um pouco mais do que eu busquei até aqui. Estar com Deus um pouco mais do que eu estive até esse momento. Renunciar mais do que eu renunciei até esse momento, até esse tempo chamado hoje na minha vida. Interessante quando a gente vê a vida de Samuel. Samuel, ele é um menino, aonde a nação toda não ouve o Senhor, mas ele ali começa a ouvir Deus desde pequeno. Ele começa a ouvir Deus desde criança. Samuel é um homem tão extraordinário. Em determinado momento na sua vida, no final do seu ministério, ele que Deus levanta para ungir reis, ele diz assim, diante de toda a assembleia de Israel, diante de todo o povo: olha, se eu extorqui vocês, se eu defraudei vocês, se eu já fiz alguma coisa contra vocês, olha, eu quero que vocês me falem nesse momento. E ninguém tem nada para falar de Samuel. Olha que coisa fantástica. Um homem íntegro, sim, mas aquilo que é Samuel, eu começo a pensar que é gerado através da atmosfera de oração de Ana.
a mãe de Samuel. Ana é estéril, Ana não podia ter filhos, e de repente ela vai até o templo buscar ao Senhor, porque quando a gente olha, a gente vê uma rivalidade da outra esposa do seu marido, naquele tempo era comum, Penina. Penina era aquela mulher que sabia acertar o calo de Ana. Não tem pessoas assim? Que são especialistas em acertar o nosso calo? Que tem doutorado em nos chatear? Penina era assim, apontando aquilo que Ana não poderia fazer. E em determinado momento, Ana vai diante do Senhor e ela rasga o seu coração ao ponto de ser chamada de bêbada, de louca, diante daqueles que estavam, que era o sacerdote ali, para o que ela estava fazendo. Meu Deus, olha que coisa. Abro parênteses aqui para falar como é importante a gente sair desse tempo onde estamos acostumados a alguma determinada entrega ao Senhor e rasgarmos verdadeiramente todo o nosso coração perante Ele. Esse é um momento. Sabe, às vezes eu percebo, assim como se a gente começasse a caminhar e algumas coisas que Deus fala a gente não ouvisse mais. É como se fosse aquela experiência, sabe, de vizinho. Quando eu me lembro quando eu me mudei para um apartamento, tinha um vizinho que eu falava com ele, primeiro dia, bom dia, nada. Segundo dia, nada. Lá para o quarto dia eu falei, eu acho que esse homem vai deixar de ouvir minha voz. Eu não vou mais falar bom dia aqui. E às vezes a gente, com Deus, não entende que a oração, a adoração é a gente falando com Ele. Agora, quando a gente abre a palavra, é Ele falando com a gente. Quando a gente vai à casa dEle, é Ele falando com a gente. É Deus falando com a gente. Parece que a gente sai o nosso dia e Deus está dizendo bom dia através de uma mensagem de WhatsApp, através de um texto que você ouve, através da palavra de uma pessoa, como se tivesse bom dia, tudo bem. E a gente vai se comportando como vizinhos complicados, que por causa da dureza do nosso coração, a gente vai deixando de ouvir a voz de Deus como antes ouvíamos. Esse texto aqui, meus irmãos, Samuel, ele está agora uma realidade poderosa em Israel, mas antes a sua mãe precisa viver uma humilhação, ela rasga o coração, ela colhe a palavra de Deus na sua vida, e aí ela começa ali a caminhar debaixo dessa palavra, e nasce o extraordinário de Deus, que é o seu filho, ela que era estéril, que não poderia ter. E é o meu convite, meus irmãos, para a Igreja Batista em Jardim Santíssimo, para a Igreja Batista em Vila Kennedy, para aqueles irmãos que estão nos ouvindo nessa hora, esse é o momento de irmos para as águas mais profundas. Se estamos acostumados com ela até os joelhos, o Senhor está nos convidando a querer mais, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. O Senhor quer se revelar mais, não é mais tempo de vivermos uma oração dentro da igreja e dentro de casa, às vezes quadros inexistentes, tempo de orações automáticas, tempo de orações iguais, não, é um tempo da gente se derramar pelo completo, porque se entregarmos algo além para o Senhor, se entregarmos aquilo que nos custa ao Senhor, com toda certeza, esse ano vai ser marcado pelo extraordinário de Deus, vai ser marcado por aquilo que faz o Senhor romper os limites na nossa vida, na nossa casa, na nossa igreja. Como testemunhas do Senhor, vamos poder viver mais, mas para isso precisamos sintonizar nessa frequência de ir mais profundo. É isso que os discípulos estão dizendo. Eu vou voltar, mesmo que eu já tenha desistido. E aí quando eles voltam, em segundo lugar, eles voltam pela palavra de Jesus. E é interessante que Jesus sabe até o lugar e a hora que os peixes passam. É agora que vocês vão. Até esse momento em que os peixes passam, Jesus sabe. E eles voltam sobre a tua palavra. Interessante. É o mesmo barco,
é a mesma rede, aos mesmos pescadores, o que tem diferente? Agora a presença, agora uma palavra. Agora eles têm a pessoa que mandou eles fazerem aquilo. Eles estão fazendo debaixo de uma obediência ao que Deus mandou. Tem toda a diferença. Interessante isso, irmãos. O que faz a diferença na nossa vida é sobre qual palavra nós decidimos seguir. E eles estão caminhando, saíram do barco, voltaram para o barco. E isso é forte, sabe por quê? Eles poderiam pensar assim, quem é Jesus para falar isso? Ele é um carpinteiro, a gente é pescador. Jesus está mandando eu voltar para lá? Até então não tem essa compreensão de Jesus que a gente tem hoje. Mas eles decidem voltar. E eu começo a pensar, irmãos, como a obediência à palavra de Deus começa a ser um sinal de uma nova realidade na nossa vida. Interessante isso. É interessante. Às vezes, ontem eu estava conversando com um casal que está com 8 meses, indo para 9 meses, eles com aquela expectativa, mas às vezes a gente vê até como pais, que a gente acha que em algumas coisas a gente sabe mais do que Jesus. Em algumas coisas a gente tem uma opinião melhor do que ele. Você está lá com seu filho apanhou, você fala, olha, se você apanhar na rua, você vai apanhar em casa também. Fez, leva. Aí a palavra de Jesus diz, aquele que deu o primeiro tapa, aquele que deu um tapa em você, você dá outra face. É forte, né? Você está falando isso porque você não é pai, eu sei, mas já criei sobrinha e já vi algumas coisas e não sei como é que eu vou reagir naquele momento, mas a questão é quem é que está falando, é Jesus. Aí a gente cria assim, aí o que a gente vê hoje, no final, adolescente, vai domar fera, vai domar aquele ímpeto, quando eles estão maiores, porque no começo a gente ensina que precisa se defender a qualquer custo. É como se Jesus, ele fosse muito bom em várias áreas. O Senhor pode abençoar a minha casa, abençoar a minha família, a minha igreja, mas em algumas outras a gente acha que a gente pode dar o pulo do gato em Jesus. E é interessante isso, irmãos, porque obedecer tem um preço, mas desobedecer tem um preço maior ainda, tem um preço mais alto. Obedecer tem um preço, mas desobedecer vai me custar muito mais. Lembra de Jonas? Deus mandou ele ir para Nínive, ele vai para Tarsis, ele tem que pagar a passagem do bolso dele. Detalhe, a passagem não vai de nada, porque no meio do caminho tudo tem que ser lançado no mar. Ele paga do próprio preço algo que vai pela direção do coração dele em não obedecer ao Senhor. E às vezes a gente, em alguns momentos, está pagando alguns boletos na nossa vida, pagando algumas contas por algumas escolhas que Deus está falando, não faça isso, recue, volte atrás. Eu estou te dando um exemplo na sua palavra. Eu falo da minha vida. Para os irmãos, me lembro uma vez, voltando de um cemitério, e tendo que chegar num compromisso rápido, eu estou com um diácono, de repente eu começo a ver ali, sabe, um santo varão com um bonezinho branco assim, sabe, parecendo um anjo, bradando na rua assim, eu falei, tem alguma coisa especial, porque tinha umas pontinhas, aquela faixa que ela é contínua, depois começou aquelas faixas de pontinhas, e eu falei, acelera, irmão, que a gente precisa chegar, e ele ultrapassou um caminhão, e de repente a gente deu de cara com esse abençoado de calça caque, boné claro, pedindo para a gente parar. E ele, vai para onde, chefe? E aí eu estou indo para o cemitério. E ele fala, estou voltando do cemitério. Ele falou, está voltando e está quase retornando de novo. Desse jeito não vai ficar muito longe dele, não. E aí ele dá ali um papel e assim tem aquela palavra que tudo que é teu, o Senhor vai te entregar. Sabe, alguns meses depois chegou
na casa desse diácono amigo meu, 7 pontos na carteira e R$900 de multa, sabe? Aquela coisa bonita. Aí a gente começa ali a pedir ao Senhor, e, Deus me ajuda nisso aí, mas tivemos que botar a mão no bolso e acertar, porque o irmão não podia ficar naquela situação ali. Obedecer custa um preço, desobedecer custa um preço maior ainda. Na verdade, obedecer, você não vai perder nada no final. Não vai perder nada no final. Eu me lembro, uma vez eu querendo uma porta de emprego para casar, entrei num emprego, 6 meses depois entrou exatamente aquela oportunidade que eu precisava. E isso me fez atrasar 1 ano e meio até a realidade que eu hoje estou vivendo. Por causa de uma antecipação, aquela coisa, tem que pagar as contas, vou casar, vou fazer, papá, e não, eu vou, apareceu ver se eu vou e vou entrar. Calma, meses depois. Irmãos, e para isso a gente começa a olhar na Bíblia, o Senhor nos falando a respeito do perdão, nos falando a respeito de tantas coisas. É como se a gente, em determinado momento, fosse confrontado a entender que vai ser um preço muito menor. Sabe? Perdoa, não quero perdoar. Perdoa, fica lá aquela relação de cativeiro e prisioneiro, perdoa, sai disso, quebra isso. E algo que você pode ser acertado à vista, a gente fica parcelando em 180 vezes, e todo dia vem aquele desconto, sabe? Aquele perdão que não foi dado, aquilo que eu esqueci e não esqueci, continuo cobrando, e fica voltando, e a gente preso naquilo, e a nossa vida não libera. E Papai do Céu, a palavra dele nos diz muitas coisas, uma delas é, perdoa. 70 vezes 7, aonde você vai mais usar isso? Na tua casa. Todos os dias. Porque não tem como seguir se não houver o perdão. E em outros lugares, no seu ambiente de trabalho, se não houver o perdão. Sabe, é como se a gente pensasse assim, Rodolfo é gente boa, Rodolfo é tranquilo, sabe? Deus sabe que ele faz umas coisas ali, e a gente trata Deus assim, porque eu faço algumas coisas ali, ele vai me abençoar aqui, é como se fosse um toma lá, dá cá. E não é. É preciso haver essa questão do comprometimento, da obediência à palavra dele. Irmãos, eu nunca vi Deus abençoar gente que diz, as coisas, eu sempre fui assim, e as coisas vão ser desse jeito. Eu não levo desaforo para casa. Eu sou dessa maneira, eu nunca vi Deus abençoar a longo prazo, pessoas que estão confrontando em rebeldia a sua palavra. Pensa bem, olhe o seu coração nessa manhã. Convite a refletir e a parar e a pensar. Eu não levo desaforo para casa, mas Jesus leva desaforado para o céu. Como é que você não leva desaforo para casa? Como é que você tem que responder tudo? Eu citando mais um exemplo, me lembro de uma vez de um santo pastor, um varão, sabe, aquele ungidão, sabe, e tem coisas que a gente acha interessante que Paulo fala assim, olha, rogo-vos, irmãos. Ele diz assim, é interessante, Paulo a gente viria como um homem perfeito, mas ele diz, eu não estou satisfeito, esquecendo-me para as coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Paulo está dizendo assim, eu estou tirando a presunção, sabe? Eu não estou satisfeito comigo mesmo. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Qual é o alvo de comparação? Jesus. Então eu tenho muita coisa a melhorar. E eu estou nessa daí, se Paulo tem coisa para melhorar, e ele confessa isso à igreja, você só confessa quem você tem confiança. Você só fala, porque senão aquela pessoa pode usar a sua confissão contra você. Você só confessa aquilo a quem você tem confiança. Paulo confessa isso à igreja. Isso é importante.
Eu falo para vocês, uma das coisas que uma vez me chateou, um pastor que fez uma comigo, aprontou, abençoado, ungidão, aquele assim que é o mais fervoroso. E aí eu falo para os irmãos que, quando eu tive uma oportunidade, eu entrei nele na canela, sabe aquele zagueirão de Beck, que quando vê aquela oportunidade ali, ele vai com tudo e tira o jogador, tira aquele atacante da linha do gol. Estava eu assim. E ali eu descobri algumas coisas. Primeiro, a vingança não me fez ser uma pessoa melhor. Segundo, a vingança não me fez sempre querer um pouquinho mais de gota de sangue. Terceiro, a vingança me deixou me sentindo um devedor. E aquilo ali ficou me incomodando, aí conversei com uma outra pessoa, você precisa pedir perdão para ele. Aquela luta, cheguei lá na igreja dele, chamei ele para pedir perdão. E aí eu, na minha cabeça, eu pensei que ia ser aquela coisa, né? A gente ia pedir perdão, aí ia dar aquele abraço, ia ser eu recebi um coração do Pai, somos corpo assim regenerado, eu sou somos uma família em Jesus Cristo. E aí quando eu pedi perdão, ele olhou assim, cruzou os braços, está perdoado, vai com Deus. E aí aquilo ali me subiu um pouquinho mais, quando de repente eu saí e falei, e a pessoa falou assim, como é que pode? Ele fez isso e não te pediu perdão. Eu falei assim para ele, irmão, quero dizer uma coisa, a partir de hoje, quem vai dormir em paz sou eu. Eu me acertei com Deus. Em primeiro lugar que eu quero falar para você, esqueça o outro, é você e Deus. Obedeça a palavra, é você e Deus. Ah, mas o outro, é você com Deus. E é esse Deus que vai te honrar. É esse Deus que vai fazer as coisas na sua vida. Então, em primeiro lugar, eu vejo eles vivendo uma realidade onde eles vão mais profundo, onde eles vivem algo intenso com Deus. Segundo, eles obedecem à palavra do Senhor. E agora a gente começa a perceber que essa palavra ela traz algo maravilhoso. E eles vivem o maior sucesso de toda a sua vida, ao ponto de pescar tanto peixe que tem que chamar outros barcos, e as redes se rasgam, e as redes se rompem, e os amigos ajudam, e ainda não para de vir peixe. E a gente precisa entender o que é, aos olhos de Deus, ser um cristão bem-sucedido, um cristão feliz, ser um cristão próspero. A gente precisa redefinir isso. Quando a gente olha para a vida de Jonas, Jonas fez uma mensagem só, com o povo de Nínive. Irmão, até os animais jejuaram. Do rei a todas as pessoas que estavam ali, todo mundo jejuou, inclusive os cavalos, os cachorros, todos os animais, diz o texto bíblico. Sucesso, fantástico, todo mundo se converteu, todo mundo se arrependeu. Jeremias passou toda a sua vida pregando arrependimento e nenhum escutou. E no final ele foi levado ainda junto com os exilados. Jesus pregava e foi crucificado, foi envergonhado, foi traído. A gente precisa entender hoje, em definitivo, o que é a verdade ser realizado em Deus. Ser realizado em Deus não é ter uma igreja cheia. Ser realizado de Deus não é ser o mais famoso, o mais conhecido. Ser feliz não é pela quantidade até de pessoas que passam no batistério, ou na nossa vida como um todo, porque isso aí, você traz um cantor famoso, você traz um famoso aqui, a gente lota esse lugar, faz um negócio fantástico. Agora, ser realizado em Deus está na nossa capacidade de, depois de que vimos a sua palavra, deixar tudo para segui-lo. Deixar tudo e ir atrás dele. A gente tem um negócio com muito, a gente tem um negócio com grande. É interessante, o que chama a nossa atenção
é aquele médico que você precisa chegar horas antes. É aquele restaurante que você precisa ter até fila na entrada para entrar. A gente gosta muito do cheiro. A gente gosta disso. A época das redes sociais hoje está adoecendo muitas pessoas porque você olha a vida do outro e você fala, está me faltando algo. E para encerrar aqui, eu me lembro de uma história que eu não sei se é verdade, mas de um irmãozinho que ele chegava na igreja, e um pastor um dia me contou, toda vez que ele chegava na igreja, ele abria o carro para a esposa sair. E aí as irmãs ficavam lá, nossa, esse é um lorde, esse é um príncipe, se meu marido aprendesse com esse. E aí depois ele, no outro dia, fazia a mesma coisa, e os homens falam, não, a gente precisa pegar ele está arruinando o nosso sindicato, não, ele está trazendo um transtorno, ele se acha melhor do que a gente. E um dia pegou o varão, né, você acha que se você pegar esse carro aqui, dar uma volta e chegar e abrir, você é o melhor e você é mais especial, pessoal, vindo nele. Aí ele falou assim, não, gente, pelo amor de Deus, a porta do meu carro está enguiçada no lado do carona. Ela só abre de fora para dentro, não de dentro para fora. Eu preciso abrir, senão minha esposa não tem como sair do carro. Mas isso é interessante porque é o nosso tempo. A gente está vendo momentos hoje onde as pessoas estão invejando a infelicidade do outro. Ele não sabe nem a realidade das pessoas, mas ele está invejando aquilo que o outro tem, que é tão infeliz. Mas só porque parece, sabe? Parece. Aí porque parece, os nossos olhos querem. E é meu, e eu desejo. Quero convidar a igreja nesse ano, a todos os irmãos que estão ouvindo, a olhar esse sucesso aos olhos de Jesus. Prosperidade é esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Prossigo para o meu alvo. Não sou perfeito, mas estou buscando ser mais parecido com Jesus. Aqueles discípulos tinham tudo naquele momento. Eles entrariam para o Guinness da pesca, para o recorde dos recordes, mas abriram mão de qualquer coisa para poder seguir a palavra do Mestre. Que esse ano seja um ano de entrega mais profunda, que esse ano seja um ano de a gente obedecer a palavra dele, e que, acima de tudo, a gente possa se parecer com o Mestre que nos recrutou, e obedecer, deixando o que tiver que deixar. Quero convidar você a orar nesse momento. Eu vou convidar minha esposa, a Camila, para estar orando, pedir aos irmãos do louvor que possam estar nos abençoando, para a gente encerrar cantando, louvando ao Senhor. Queridão, meu amado irmão, o que nessa manhã você precisa largar, deixar, para ter mais de Jesus na tua vida em 2021? Porque eu tenho a certeza que há algo extraordinário que Ele quer fazer. Eu tenho a convicção que esse ano você está tão perto de viver o incomum na sua vida. É a mesma região, o mesmo lugar. A única diferença é a presença e a obediência à voz dele. E o meu convite a você e a mim é que a gente possa refletir nessa manhã, naquilo que o Mestre me chama a seguir. Tem uma música antiga que dizia, uma música nova que diz, quem mandou largar a rede, quem mandou você parar. Eu falei, eu não entendi essa música, eu confesso que eu não entendi essa música. Eu falei, que é isso, Jesus que mandou a gente largar a rede. Aí hoje eu entendi vindo para cá, conversando com a esposa, qual é o momento. E o momento é justamente onde eles estão frustrados, fracassados. E aí Jesus fala, volta, eu desisti. E eles retomam ao percurso. Eu não sei do que você desistiu agora, mas eu sei que o Senhor insiste, Ele persiste, Ele quer a tua vida, porque Ele
realizar os projetos maravilhosos que Ele tem para você, através da sua obediência a Jesus. Tem propósito para o teu coração, meu irmão. Dá essa oportunidade, porque o Papai do Céu quer fazer muito mais além na tua vida. Vamos orar? Oremos. Deus, muito obrigada por essa manhã, muito obrigada pela Tua palavra, muito obrigada, Deus, porque ela vem de encontro aos nossos corações, às vezes trazendo à tona aquilo que a gente nem consegue expressar, e te agradecemos por esse poder que existe nela, pelo poder que existe em Ti. Te agradecemos pelo Teu amor que nos alcança toda manhã, pelas Suas misericórdias que se renovam todos os dias sobre as nossas vidas. Te agradecemos porque o Senhor nos encontrou e a Tua cruz nos atraiu e hoje somos libertos pelo Teu sangue. Te agradecemos por isso. Deus, que o Senhor abra os nossos olhos para que a gente possa ver essas grandiosas coisas que o Senhor fez por nós. Que, como diz lá em Efésios, Deus, que todas as bênçãos espirituais já foram liberadas nos lugares celestiais. Te agradecemos por isso, Deus, e te pedimos que o Senhor renove a nossa mente, para que a gente venha entender a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E às vezes para isso, Deus, vamos precisar renunciar àquilo que tanto apreciamos, que temos às vezes como um bichinho de estimação, mas que nos fazem mal, que drenam a nossa energia, que drenam os nossos relacionamentos, Deus, que atrapalham a comunhão da família, que atrapalham a comunhão com os irmãos. Deus nos mostra, vasculha o nosso coração, vai nos quartinhos onde a gente não quer que o Senhor entre, mas nesses quartinhos que o Senhor venha governar, que o Senhor venha ser soberano sobre eles. Deus, em nome de Jesus, nos faz viver algo novo em Ti, algo novo em Ti. O Senhor é uma fonte inesgotável de águas vivas e queremos ser, Deus, como as corças que anseiam pelas águas, sabe, Deus, desesperados pela Tua presença, desesperados por Ti. Queremos, Deus, sempre existe algo mais para Te conhecer, sempre existe um mar mais profundo para mergulhar em Ti. Então, Deus, não nos deixa ficar nos artelhos, nem nos joelhos, nem nos quadris, mas nos faça mergulhar em águas profundas em Ti, nos faça Te conhecer com espírito e em verdade, nos faça, Deus, Te querer mais todos os dias, porque em Ti vem tanto o querer quanto efetuar. Então te pedimos, Deus, coloque em nós um querer maior por Ti, coloque em nós uma vontade maior de estar perto de Ti, de descobrir os Teus sonhos, de saber os Teus propósitos sobre as nossas vidas, sobre a nossa família. Nos faça, Deus, Te ouvir a Tua palavra, que ela é viva, eficaz e poderosa. Ela foi feita para nos limpar de dentro para fora. Então, Deus, que a gente tenha mais fome, mais sede pela Tua palavra. Sabe, Deus, eu ouvi uma frase há muitos anos que quanto mais oração, mais poder. Quanto mais oração, mais poder, porque mais a gente recebe de Ti. Então, Deus, nos dá uma fome, uma sede de orar, de ter o nosso lugar secreto, Te buscar e Te buscar incessantemente. Não nos deixa, Deus, resolver os nossos problemas com a força do nosso braço, Deus. Não nos deixa, porque iremos nos cansar, iremos nos frustrar, os nossos sonhos a gente vai ver se esvaindo pelas nossas mãos, mas que a gente ponha a nossa esperança e nossa expectativa em Ti. Que o Senhor nos dê a paz, que excede todo entendimento no momento da espera. Te agradecemos por esse momento, Deus. Eu te peço que no restante desse dia o Senhor venha incomodar os nossos corações naquilo que a gente precisa renunciar no início desse ano, para que o restante dos nossos dias desse ano, Deus, sejam mais leves, mais abençoados, mais fluidos por Ti, Deus. Te pedimos isso. Te agradecemos nessa manhã, Deus, pela Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Quero me apresentar a Ti, ó Deus, Te ofertar em louvor, me entregar, me derramar, os Teus planos cumprir, que possas achar em mim a voz que desejas ouvir, que toca o Espírito, abre os céus e enche o teu coração. Ser reconhecido, marcado por transformação, provado pelo fogo, habilitado pela unção. Sabe todos os meus dias que para a vida e para a morte eu vou andar com Deus.
Senhor conhece os que são seus. Ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou no seu altar para servir. O Senhor conhece os que são seus. Ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou no seu altar para servir. Quero me apresentar a Ti, ó Deus, Te ofertar em louvor, me entregar, me derramar, os Teus planos cumprir. Que possas achar em mim a voz que desejas ouvir, que toca o Espírito, abre os céus e enche o teu coração. Ser reconhecido, marcado por transformação, provado pelo fogo, habilitado pela unção. Sabe todos os meus dias que pra vida e para a morte eu vou andar com Deus. O Senhor conhece os que são seus. Ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou no seu altar para servir. O Senhor conhece os que são seus. Ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou no seu altar para servir. Para servir. Para servir. Para servir. Para servir. Amém. Louvado e engrandecido seja o Senhor pela sua palavra. Que possamos viver uma vida de obediência, que busca profundidade, que busca intimidade com o nosso Deus. Que a gente possa ser reconhecido diante do nosso Senhor. Amém? Que o Senhor Deus possa abençoar a tua vida, irmão. Nós temos ainda alguns avisos. Lembrando que daqui a pouquinho, às 10h30, damos início à nossa escola bíblica dominical. Pelo Google Meet, você aí pode procurar no nosso feed, na página do Facebook ou também no Instagram, que tem o link de acesso à sala. Você é muito bem-vindo para juntos estudarmos a palavra do nosso Senhor. E logo mais à noite, às 20 horas, estaremos juntos mais uma vez na nossa live de louvor, adoração ao nosso Deus. E aí lembro também os irmãos que nós estamos no processo de leitura da Bíblia. Essa semana, na segunda-feira, nós demos início ao livro de Deuteronômio e hoje nós estamos no capítulo 7. Todos os dias nos stories, tanto do Facebook quanto do Instagram, a gente disponibiliza lá em qual capítulo nós estamos para que você não se perca. Então, ficou com alguma dúvida, dá uma olhadinha lá nos stories, que está lá direitinho para você. Venha com a gente nessa leitura, tem sido muito edificante. Nós já lemos alguns livros juntos como igreja, né, da palavra do nosso Deus, e tem sido momentos muito bons. Nesse momento eu vou convidar novamente o pastor Rodolfo, que estará orando e dando a bênção para nós nesta manhã. Deus nos dê um domingo de paz. Continue fortalecendo a sua igreja e abençoando os irmãos que seguem com as portas através da internet, que é uma nova oportunidade. E aqui em Jardim Santíssimo, pregando o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe muito os irmãos, cada um de vocês que estão aqui também trabalhando para que os outros tenham a oportunidade de ouvir e participar do culto. Fechar os nossos olhos.
Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as comunhões e as consolações do Espírito Santo de Deus, esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua semana, de hoje e para todo sempre. E a igreja triunfante, mais que vencedora em Jesus Cristo, diz: amém. Deus te abençoe. Um dia de paz. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Amém. Bom dia, irmãos. Que o Senhor os abençoe.